estou no plantão, hoje desde cedo, né? Trabalhando desde cedo. Chegou São Paulo, me acordou hoje com formação do processo lá flagrante, e aí de lá eu já fui pro batismo, eu cheguei no batismo, continuei trabalhando, fui pro fórum, saí de lá pelo ali, estou aqui conversando com o juiz oficial de justiça. Mas eu estava tudo certo, já fiz 4 audiências. Então hoje nós estamos no módulo 4, o último módulo. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que chegou até aqui. Porque assim como eu falei que hoje para mim foi um dia bem corrido, todos nós temos o nosso compromisso. Eu estava vindo e pensando assim, por que não é muita gente que faz a obra? Por que não é muita gente que está envolvido nas coisas da igreja? Porque exige da gente muita renúncia. Eu estou renunciando, vocês estão renunciando, para a gente poder estarmos aqui. Né? E olha só, nós estamos renunciando só para nós aprendermos. Né? Não está renunciando o domingo à tarde. Eu sei que tem muita gente que gosta de dar uma cochiladinha, né? A gente está renunciando para aprendermos, para depois passarmos para a parte prática, que aí vai exigir ainda muito mais renúncia da gente. Mas só que a vida cristã é isso. A vida cristã é isso. Jesus ele falou: quem quiser vir após mim, né, renuncie-se a si mesmo. A vida cristã é uma vida de renúncia, onde a gente vai viver um pouquinho menos para a gente poder viver, né, para o reino de Deus. E viver para o reino de Deus implica em agradar a Deus e auxiliar, ajudar pessoas, né, nessa caminhada, nessa jornada. Nós já vimos nas outras lições, desde a primeira abordagem, ali, quando a pessoa aceita Jesus, o contato ali dentro das 72 horas, né, a primeira visita, né, o primeiro encontro ali, e hoje nós vamos especificar aqui sobre os encontros, já falando em relação ao próprio discipulado em si. Alguém tem um manual de discipulado? Não sei para quem. O manualzinho. Saiu muita pressão, não consegui encontrar. Então, já foi falado aqui, né, que precisa-se de quê? De muita oração. Muita oração para que Deus venha abençoar, para que o Espírito Santo de Deus venha preparar o coração daquele que você está indo acompanhar, para que o Espírito Santo vai preparando o coração dele, para que ele esteja receptivo à palavra do Senhor, receptivo ao ensinamento que você vai trazer, receptivo a você, né, que vai estar chegando ali na casa dele. Então, porque quando a gente não é bem recebido, a gente já fica bem, né, já bem acanhado. Então, assim, vamos entender esse processo que precisamos de o quê? De muita oração e direção do Espírito Santo. Eu já estou comentando aí os nossos tópicos. E aí nós vamos ser agradáveis também. A nossa presença na casa, que a gente já está falando, no primeiro do encontro com as lições. Esse aqui é o manual, né? Quem ainda não tinha visto a capinha do manual é essa. Aqui está a nossa missão de valores. O evangelista Silmar, ele falou aqui que na primeira lição, no primeiro encontro dele lá, ele trabalhou o nosso credo. Isso aqui é interessantíssimo. Às vezes a gente não sabe o nosso credo, né? E aí você precisa passar isso para o discípulo seu. Por quê? O que é esse negócio do nosso credo? É questão teológica? Não, é coisa simples mesmo. É o que fundamenta a nossa fé. Porque nós temos outras visões doutrinárias também a respeito de algumas coisas, e aqui traz qual é a nossa.
Aí depois você vai vir para as lições, né? São 13 lições a serem estudadas. Chegue ali de forma simpática, né? Seja simpático, seja agradável na sua visita, chegue feliz da vida, né? Transmitindo Jesus. Ao chegar, ore antes de iniciar a lição, pedindo ao Espírito Santo para que te direcione, para que traga um entendimento. Porque é interessante que às vezes a pessoa lê, a pessoa ouve e ela não compreende. Por quê? Porque tem alguma questão espiritual que está impedindo. Mas quando você vai no poder, na virtude do Espírito Santo, o entendimento vem, né? Deus dá o entendimento. E ali você vai estar fazendo igual Filipe fez com Eunuco, esclarecendo a palavra de Deus. Porque nós lembramos, nós falamos na outra lição, nessa também dá uma pincelada, que naquela primeira visita você vai apresentar o manual. Olha, esse aqui é o nosso manual, nós vamos estudar. E aí já marca o próximo encontro. E aí você vai pedir a ele que leia, que ele estude, igual vai fazer a lição primeira, que ele estude a lição primeira, que ele responda a lição. E aí agora você vai tirar as dúvidas, trazer as explicações. Então nessa lição primeira, ele pode ser que ele responda e às vezes ele nem compreendeu. Aí às vezes ele está com o eunuco lendo e não está entendendo. O etíope, né? O eunuco etíope está lendo e não está entendendo. Você vai ser o Filipe na vida dele que vai trazer esse entendimento. Aí, entre os pontos aqui, vou ressaltar alguns. Olha só, faça as seguintes perguntas antes de iniciarem as lições, antes de você começar. Que aspecto da lição anterior mais lhe chamou a atenção ou mais falou com você? Porque você já vai começar aqui a criar vínculo com aquilo que foi estudado na semana anterior, né? Se você fazer um estudo semanal, então quando chegar lá na lição 2, e aí o que você achou lá da lição? O que te chamou mais a atenção? Você já está trazendo ele, né, para gerar um vínculo ali com a lição anterior para facilitar a compreensão. Há algum ponto da lição anterior que você não compreendeu muito bem? Qual foi? Aí você vai explicar. Você aprendeu alguma coisa nova nessa lição, né? Aí estude a lição dando ênfase aos pontos importantes, ajudando a aplicar as verdades aprendidas para o dia a dia do seu discípulo. Mas cuidado, não passe meia hora pregando. Então, olha só, ajude ele a aplicar as verdades aprendidas. Isso aqui, irmãos, é o que a gente mais tem que buscar na Bíblia, é isso aqui, a aplicação daquela palavra, daquele ensino, daquela verdade, aplicá-la na nossa vida. Porque não é mero conhecimento, né? Nós não estamos estudando, né, apenas estudando fatos, história. Não, nós estamos estudando, aprendendo a palavra de Deus, porque ela tem poder de transformar a minha vida, a sua vida. Então, a gente precisa buscar essa aplicação, ver o que se aplica, buscar exemplos de como aplicar aquela palavra no dia a dia. E aqui é interessante que colocou aqui, não passe meia hora pregando, né? Senão até levanta da cadeira e aí já imposta a voz. Então, é um estudo, né? Um estudo, seja bem tranquilo quanto a isso. Permita que seu discípulo tenha um manual, né, que ele fique, e você vai acompanhando a leitura no manual. Em cada encontro, ajude o novo convertido a encontrar pelo menos 2 textos para que ele aprenda a manusear a Bíblia. Olha só, como que eu fiz, como que eu trabalhei essa questão. O meu discípulo, e daqui a pouco eu vou falar mais sobre o dia de hoje, né? O meu discípulo, ele tem uma dificuldade na fala, né? Ele fez já algumas cirurgias na garganta, ele tem uma certa dificuldade. Mas, aí então o que eu fazia? Eu lia a revista, ele
ele achava os textos. Aí aqui é onde a gente tem que ter paciência, porque ele achava os textos, não era eu que abria a Bíblia dele. E se vocês se lembrarem de quando vocês tiveram o primeiro contato com a Bíblia, vocês sabem o tanto que é difícil achar os livros da Bíblia, né? O tanto que é complicado. Hoje a gente tem mais facilidade, mas mesmo assim tem uns livros que quando eles pedem para a gente abrir, eu acho que tiraram da Bíblia, porque é difícil, é complicado. Então assim, e aí eu notei uma coisa interessante. Ele fazia também questão dele abrir o texto e dele ler. Só quando ele estava muito ruim da garganta que ele não lia. Aí ele lia, aí eu dei um destaca-texto para ele. Tem aquele destaca-texto em gel. Aquele em gel é o melhor, que tem que ser marcar a Bíblia. Tá? Que tem um destaca-texto normal e tem um em gel. O em gel é o melhor, porque ele não passa para o verso da página. Aí eu levei o destaca-texto para ele. Todo versículo que nós líamos, ele ia, marcava. A Bíblia dele já está toda marcadinha lá com destaca-texto. E foi muito bom esse processo, sabe? Foi muito prazeroso esse processo de estar ensinando a Bíblia para ele ali e vendo assim. Aí eu perguntava se tinha alguma dúvida, ele praticamente nunca teve dúvida nenhuma. Mas também eu não sei se ele entendia tudo não. Mas ele nunca expressava assim, ó, não estou com dúvida. Mas ele, não, tá bom. Mas você percebia que ele estava assimilando assim. Às vezes eu queria se discordasse de alguma coisa, mas ele guardava para si e ficava ali assimilando, né, o conhecimento que ele estava recebendo. Então assim, foi essa didática, né, que eu usei. Eu lia o texto, que ele lia a resposta. E aí, qual é o bacana? É que o seu discípulo, ele responda lá sozinho, e quando você estiver com ele, você vai corrigindo as respostas. Mas o meu, eu propus isso no outro dia, eu cheguei, não tinha nenhuma resposta. Aí eu entendi, ele queria que eu respondesse com ele, beleza. Aí a gente ia, aí ele lia o texto, eu perguntava, e aí, qual é a resposta? Aí às vezes ele ainda não tinha pegado, mas aí eu ia com ele construindo a resposta, a gente ia escrevendo junto, sabe? Foi muito gostoso. Gente, era uma hora que passava assim, ó, e se não tivesse cuidado, você ficava 1h30, 2 horas. Então assim, eu ficava olhando o relógio, estava controlando ali, porque foi muito bom esse momento ali. Ó, e ele fala aqui, ó, passe por toda a lição, é bom que o discípulo veja tudo outra vez e verifique se as respostas estão corretas e corrija o que for necessário. Não dê logo a resposta quando o novo convertido não acertar. Leia o texto outra vez, ajude o seu discípulo a encontrar a resposta certa. Se o novo convertido souber ler bem, deixe que ele faça basicamente toda a leitura, né? Verifique se as respostas do discípulo estão corretas, se ele entendeu de fato a questão. Explique sobre a próxima lição e deixe como tarefa para ele estudar e preencher para o próximo encontro. Então você sempre deixa, né? Olha, a próxima lição você já estuda ela, com antecedência no decorrer da semana, responde e a gente vai sentar e fazer a correção. Se seu discípulo ainda não está realizando o devocional diário, que é uma questão interessante, ó. O devocional diário, anote em uma folha o horário, tempo e local que ele acha que vai dar certo para ele fazer. Na próxima semana, pergunte se está dando certo. Assim você vai poder ajudar o seu discípulo a estabelecer e cumprir alvos em todas as áreas da vida dele. Que isso aqui é o acompanhamento. Você propõe, ajusta com ele, aí na outra lição você vai perguntar se deu certo. Porque se a gente não perguntar, eu acho que eu perguntei umas 2 vezes, aí depois eu não deixei de perguntar, eu já não sei se ele continuou fazendo os momentos de oração dele devocional. Mas como é muito importante o devocional diário, é interessante fazer esse acompanhamento e ajustar. Se não consegui fazer 3 vezes, qual foi a sua dificuldade, qual é o horário, então, ajudando ele a conseguir chegar lá. No final, ore e encerrando o encontro. O seu sucesso
como discipulador não é medido somente se você passa o ensino e ensina bem o material. É medido principalmente pela qualidade e profundidade do relacionamento que existe entre você e o seu discípulo. Então, olha só, o nosso objetivo aqui a gente tem que estar com isso bem em mente, não é só chegar lá e passar esse conhecimento, é desenvolver um relacionamento profundo entre o discipulador e o discípulo. Esse é o principal objetivo, você desenvolver um relacionamento profundo entre você e o seu discípulo, para que você seja uma pessoa que ele vai ouvir, você seja um referencial de um cristão na vida dele, você seja um porto seguro quando ele se sentir em momentos de insegurança, você seja alguém de confiança para ele relatar para você as dificuldades que ele está passando, você seja a primeira pessoa que ele vai comunicar quando ele perder o ânimo na fé. Se um dia ele chegar a perder o ânimo na fé, começar a querer desistir, porque você desenvolveu um